Bom, muito bom dia. Sejam todos bem-vindos a este Congresso Internacional que tem este tema, modernidade e globalização no mundo atlântico, relações, diálogos e trocas. Eu devo dizer, antes de mais, estou aqui em representação do Sr. Secretário Regional de Turismo e Cultura, que era suposto estar a fazer esta sessão de abertura, mas que, em virtude de um compromisso urgente, de última hora, conhecido só ontem, não pode estar aqui. E, portanto, por isso também eu não tenho provavelmente uma apresentação muito estruturada para trazer aqui nesta ocasião. E ontem, à tarde, quando pensava o que é que podia falar neste momento, ocorreu-me que faria sentido recuperar, de alguma maneira, um conjunto de reflexões que nós tivemos já há mais de um ano, aqui particularmente em articulação com o Dr. Filipe Santos, e que permitiram estabelecer as balizas temáticas, digamos assim, do programa deste Congresso. E eu diria que essas reflexões podem, digamos que, sintetizar-se através da ideia de que a Madeira foi um laboratório de modernidade, com consequências e implicações que extravasam em muito os limites do seu próprio território. Parece-me que esta ideia ainda não foi, até hoje, devidamente explorada pela historiografia nacional, nem tão pouco pela historiografia regional. E, na verdade, nós tivemos já a oportunidade, nós, Direção Regional do Arquivo-Biblioteca Madeira, tivemos já a oportunidade de articular esta mesma ideia no âmbito de uma candidatura ao Programa Memória do Mundo da Unesco. Portanto, queria falar um pouco disto. Naturalmente que esta ideia inscreve-se no processo vastíssimo, importantíssimo, multissecular, de projeção da civilização europeia em direção ao Atlântico, em direção ao Ocidente, um processo que tem, digamos assim, metaforicamente, no povoamento da Madeira, uma primeira pegada. E, portanto, nesse contexto, que é o contexto dos primórdios da história da região, a Madeira ganha de uma forma muito rápida, eu diria desconcertantemente rápida, protagonismo. Em primeiro lugar, no quadro do espaço de influência portuguesa, porque, na verdade, a Madeira afirmou-se prontamente como uma espécie de base logística de possibilidade para a aventura, para a empreitada dos descobrimentos. Desde logo, possibilitou uma base nutricional de possibilidade para esse projeto, nomeadamente por via da importância que teve muito rapidamente a exportação de cereais para a metrópole. Por outro lado, eu diria que a Madeira foi um instrumento material, no sentido quase que estrito, dessa empreitada, por via da importância que teve a exportação de madeira para a construção naval portuguesa no século XV e para além do século XV, e depois, obviamente, uma base de apoio no sentido geoestratégico, uma vez que a Madeira funcionou como um ponto de apoio para operações navais e militares no Atlântico e em África. Estes argumentos são argumentos relativamente conhecidos e explorados pela nossa historiografia. Eu diria que, para efeitos do argumento fundamental e genérico que aqui está em causa, o de que a Madeira foi um laboratório de modernidade, é muito mais importante termos em conta que este quadro histórico, e já num registro de aproximação em relação ao século XVI, na Madeira foi objeto de um conjunto de inovações no patamar económico, no patamar social, no plano político e das relações de poder, inovações que têm uma articulação muito privilegiada, precisamente com a economia açucareira, que teve, como é sabido, um desenvolvimento
tão espetacular quanto efêmero nesta conjuntura de transição do século XV para o século XVI, e com isto eu sou levado à consideração de um autor, um sociólogo e historiador da ecologia norte-americano, que é o Jason W. Moore, que é uma pessoa que era suposto estar aqui hoje, precisamente, com quem temos algum contacto e que convidamos para estar cá. Tudo indicava que isso viesse a acontecer, mas acabou por não acontecer, quem sabe, numa próxima oportunidade. O Jason W. Moore ele tem um artigo muito interessante, escrito em 2009, precisamente sobre a indústria açucareira na Madeira no início do século XVI, e ele, por exemplo, afirma que o açúcar na Madeira é o primeiro exemplo, no período moderno, de um boom ou de uma explosão comercial de uma monocultura de exportação. Eu repito, é o primeiro exemplo em todo o período moderno de uma explosão comercial de uma monocultura de exportação. Todos nós sabemos como estas explosões em contexto comercial, colonial, se tornaram normativas ao longo da modernidade, em todo o espaço atlântico, mas o que é certo é que o primeiro exemplo deste processo radica precisamente no arquipélago madeirense. Ora, todo este dinamismo da indústria açucareira, ele resulta precisamente de um conjunto de inovações. Eu passo aqui a referir algumas, nomeadamente o input de capital financeiro internacional. Todos nós sabemos, a partir das nossas fontes, a importância que teve o investimento estrangeiro, digamos assim, utilizando uma expressão contemporânea, na base da indústria açucareira no século XV, no século XVI. Uma outra inovação foi a aplicação sistemática de mão de obra escrava, que sabemos oriunda da costa ocidental da África e de Canárias, mas utilizada, e este é o aspecto singular, em articulação com estes processos económicos substancialmente novos. Naturalmente, numa escala que sabemos, por exemplo, através de estudos do professor Alberto Vieira, que não foi tão significativa quanto isso, comparativamente a outros quadros geográficos, mas em todo o caso, houve aqui uma situação de aplicação sistemática, metódica de mão de obra escrava na indústria açucareira. E um outro exemplo, particularmente caro também aqui a Jason W. Moore, é a utilização intensiva de recursos ecológicos locais e, em primeiro lugar, a madeira da floresta Laurisilva. Ora, eu diria que, se assim é, nós, num registro de maior ou menor proximidade relativamente a Jason W. Moore, podemos estabelecer algumas derivações. E a primeira, que queria aqui propor, é que, na verdade, podemos afirmar que a Madeira assiste aos primeiros passos do capitalismo no quadro do período moderno. Está aqui em causa uma fórmula, obviamente ainda em construção, mas é inquestionável que este dispositivo, que é absolutamente axial toda a experiência da modernidade e para além da própria modernidade, que é a ideia da iniciativa capitalista, ela tem na Madeira, em articulação privilegiada com a indústria açucareira, uma primeira articulação. Uma outra derivação que podemos aqui estabelecer é que na Madeira ocorrem as primeiras manifestações dessa história tenebrosas, sombria, da escravatura moderna no quadro atlântico. Escravatura moderna, ou seja, em articulação, e isto tornar-se absolutamente banal neste contexto atlântico, em articulação com precisamente esta iniciativa de natureza económica e capitalista ou proto-capitalista no quadro colonial. Um primeiro exemplo disso passa precisamente pela Madeira. E esta outra derivação que aqui faço, aqui já num registro de maior continuidade com Jason W. Moore, tem que ver com o facto de, na Madeira, se ter assistido ao primeiro exemplo de um desastre
ou de uma crise ecológica no período moderno. Esse desastre ecológico, absolutamente original, nos primórdios da modernidade, é, como é óbvio, a devastação da floresta laurisilva, resultante, precisamente, da utilização intensiva de madeira na elaboração açucareira. Uma outra derivação é de que, na verdade, neste contexto, nós assistimos a uma primeira articulação de uma economia de plantação, de uma sociedade dos engenhos, que origina uma sociologia da plantação, digamos assim. Uma sociologia do açúcar, como enfaticamente afirmou António Aragão, da qual, aliás, temos amplos exemplos exuberantes na documentação do século XV e XVI. Eu estou-me a lembrar, por exemplo, dos primeiros livros paroquiais, a partir de 1537, que têm informação ampla e muito rica que permite reconstituir esta sociedade exótica, singular, e este é o aspecto nova, original, do quadro moderno e do quadro atlântico. Naturalmente, esta economia de plantação depois seria objeto de uma circulação nesse mesmo espaço e de múltiplas adaptações noutras geografias. Mas há um ponto de partida e há um ponto de origem que é inquestionavelmente madeirense. Uma outra derivação que queria aqui trazer tem que ver com o facto de podermos afirmar que a Madeira, neste contexto, foi uma espécie de polo, foi também uma espécie de polo de emanação de conhecimentos, saberes, técnicas, naturalmente associados de forma privilegiada à indústria açucareira, mas que são objeto de uma circulação no espaço atlântico. Esses saberes, ou melhor, a circulação desses saberes, dessas técnicas, eu diria, está ainda por cartografar de uma forma mais detalhada, está ainda por mapear propriamente, mas existem já múltiplos indícios dessa circulação. Nós sabemos que essa circulação foi inquestionável entre a Madeira e Canárias. Ou seja, este saber foi da Madeira para Canárias. Depois deste Canárias, ele circulou para a América de influência espanhola. Sabemos que houve também aqui uma circulação deste saber e deste conhecimento diretamente da Madeira para o Brasil e, inclusive, diretamente da Madeira para o espaço americano de influência espanhola. Estou-me a lembrar no caso das Caraíbas, em que temos já alguns estudos que provam que o know-how madeirense relacionado com a indústria açucareira foi muito importante no surto açucareiro de Porto Rico. E, de resto, essa circulação extravasa, inclusive, o próprio espaço atlântico, se considerarmos, por exemplo, já num contexto de contemporaneidade, já no contexto do século XIX, o caso do Havaí, em que os madeirenses foram fundamentais no lançar da indústria açucareira nas ilhas do Havaí. Em suma, e para concluir, nós podemos efetivamente afirmar que a Madeira é um laboratório de modernidade. Neste espaço onde estamos aqui hoje, o Centro de Estudos de História do Atlântico, nós podemos precisamente explorar esta relação da Madeira com o Atlântico, não apenas sob o prisma das dependências, não apenas sob o prisma da condição insular e da situação periférica deste contexto insular, por muito importante que essa linha de análise relacionada com as dependências seja, e de facto ela é mas, para além disso, nós podemos olhar para esta relação entre a Madeira e o Atlântico como uma relação de construção, em que a Madeira participa ativamente na construção do Atlântico, a Madeira participa ativamente na construção da própria modernidade. E eu penso que temos ainda de retirar, do ponto de vista da análise, consequências deste argumento genérico, e eu estou certo que este Congresso, precisamente, com análises que terão um enfoque mais ou menos local, mais ou menos global, poderá ter aqui contributos muito relevantes para a consubstanciação deste mesmo argumento. Muito obrigado.
Muito bom dia. Excelentíssimo Senhor Diretor Regional do Arquivo e Biblioteca da Madeira, Dr. Nuno Mota, caro amigo, excelentíssimos senhores convidados e palestrantes, caros colegas, caros amigos, eu acompanho o Senhor Diretor Regional nos cumprimentos e nas boas-vindas que nós vos damos ao Congresso Internacional Modernidade e Globalização no Mundo Atlântico, Relações, Diálogos e Trocas, séculos XV e XX. Segundo a portaria que aprova a estrutura nuclear da Direção Regional do Arquivo e Biblioteca da Madeira ao Centro de Estudos de História do Atlântico Albert Vieira, compete, entre outras atribuições e sítios, produzir investigação sobre a história insular e o papel da Madeira na construção do espaço atlântico, promover e organizar eventos científicos nos domínios da história, da memória e do património insulares e contribuir ativamente para a renovação e qualificação do campo de conhecimento da história insular. Este Congresso, na linha, aliás, de anteriores iniciativas desde 2020, vem, em meu entender, cumprir cabalmente estas incumbências que dão corpo, sem exagero, a uma verdadeira missão. O Congresso tem por desiderato, um bocadinho na linha do que disse o Sr. Diretor, tem por desiderato explorar questões de vários tipos, com enfoques multidisciplinares que vão desde a história da globalização e do mundo atlântico até os estudos regionais e locais. Que questões podem ser essas? Por exemplo, como caracterizar os diversos estádios da globalização atlântica? Quais os processos e fenómenos económicos, políticos, demográficos, sociais, culturais e ambientais que se desencadeiam no Atlântico desde o século XV até hoje? De que maneira é que o Atlântico se afirma como espaço de fluxos imateriais no plano cultural, das línguas, das artes, dos saberes, das mundividências, dos imaginários e das crenças? Qual o contributo das Ilhas Atlânticas, sob influência portuguesa e espanhola, Madeira, Açores, Canárias, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, para a estruturação do Atlântico enquanto sistema de relações? Como conciliar as particularidades dos percursos históricos destes microcosmos insulares com as tendências do Atlântico enquanto plataforma global? Elos entre diversos continentes, espaços aparentemente paradoxais de confluência entre as dimensões local e global, periférica e central, espaços cuja dimensão territorial, por vezes, não faz adivinhar a sua real importância histórica. Os universos insulares atlânticos podem ser vistos como microcosmos globais? Ou melhor, podem ser vistos como geografias que criaram precocemente a globalização e que a projetaram em vagas sucessivas até os nossos dias? Questões estas que forçosamente passam por temáticas como as mudanças ecológicas, a exploração de recursos marinhos e terrestres, mitos e mitologias, o património material, a transferência de técnicas e léxicos, práticas de nomeação, comidas e bebidas que se tornaram tradicionais e emblemáticas, que se tornaram simultaneamente capital material e capital cultural, atos de afirmação simbólica de poder, o poder e as suas elites, por sua vez, que se movem numa escala imperial, linguagens artísticas, veículos editoriais de difusão de conhecimento e de ideologias e que criam também a opinião pública, memórias e representações identitárias, rotas migratórias e científicas, comunidades de homens de negócios, geoestratégia e conjuntura. Levantado este véu, apenas esta pontinha do véu, cumpre agora apenas declarar que, em estreita conexão com a atividade editorial que o Centro de Estudos tem vindo a desenvolver, temos por objetivo que os artigos que brotarem das comunicações e das conferências aqui apresentadas sejam inseridos em futuros números da revista Arquivo Histórico da Madeira, nova série. Apenas muito rapidamente, como sabemos, esta publicação periódica foi criada em 1931 por João Cabral de Nascimento, que foi o seu primeiro diretor e também o primeiro diretor do Arquivo Distrital do Funchal. É, com efeito, a mais antiga revista histórica e cultural da Madeira, ainda vigente. Em 2019 foi refundada e tomou o nome de Arquivo Histórico da Madeira, nova série. Dentro do que é hoje a Direção Regional do Arquivo e Biblioteca da Madeira, inaugurou um novo paradigma editorial que assenta em 3 eixos: a instituição de uma periodicidade, a produção e a fixação de saber científico de forma criteriosa, continuada e consistente, e, finalmente, o alinhamento com o fenómeno que já não há assim tão recente, com o fenómeno de desmaterialização dos veículos do conhecimento, o que implica
concretamente, a aposta nos formatos digitais e na divulgação e publicação por intermédio da internet. Esta nova série conta já com 5 números, conta já com 85 artigos de 62 autores. Aqui chegados, deixe-me só fazer aqui uma pequena reflexão. Para isso, eu convoco algumas palavras de Bernard Bailyn, um eminente historiador americano, que se dedicou, entre várias áreas de especialização, que se dedicou à história do Atlântico e foi, aliás, um dos seus principais defensores. Quando questionado sobre o que seria, sobre o que caracterizaria um historiador, Bailyn traçou, se quisermos, vários perfis ocupacionais ou profissionais. Ele, em primeiro lugar, mencionou os académicos tout court, que trabalham nas universidades. Depois, os que, não sendo académicos, são, todavia, e cito, professionally trained. E a seguir, referiu aqueles que ele chama de public historians, que trabalham em commercial organizations e que produzem estudos históricos rigorosos por contrato ou encomenda. Lembremos que Bailyn falava a partir do locus americanos. Em quarto lugar, ele traz à lista estudiosos que trabalham em entidades estatais, regionais ou locais, especialistas, como diz o autor, em história regional ou conhecedores abalizados de determinados arquivos. Finalmente, os historiadores que são jornalistas, que se especializam em história mais recente. Assim temos estes perfis que nos fazem pensar. Haveria com certeza outros perfis, consoante nós considerássemos diversas geografias ou diversos tempos. Em todo o caso, o meu ponto é este. É necessário saber que, neste mundo da criação do conhecimento, deve haver diversos perfis de agentes e de criadores. Deve haver vários enquadramentos para o exercício da produção de saber. Pode e deve haver várias motivações e obrigações. Pode e deve haver vários contributos. Desde que, para nós, assentemos assim de uma forma simplista, desde que sejam contributos informados, ancorados em fontes, com metodologias apuradas, com rigor, com entrega, se quisermos, ao saber, desde que, usando a famigerada expressão de Lucien Febvre, sejam estudos cientificamente conduzidos. E é isso, considero, que a Direção Regional do Arquivo e Biblioteca da Madeira e o Centro de Estudos de História do Atlântico fazem. Isto é, considerar a existência destes vários perfis, de criadores de ciência, aproveitá-los e reconhecê-los, numa ótica de valorização coletiva, de troca e divulgação de informações e de experiências, aumentando e diversificando desta forma o caudal do conhecimento. Este congresso, na sequência de antecedentes encontros científicas, trilha este rumo. A revista Arquivo Histórico da Madeira, nova série, também palmilha este caminho. A terminar, eu quero agradecer penhoradamente a todas as pessoas e instituições que contribuíram para a realização deste congresso, ao Sr. Secretário Regional de Turismo e Cultura, Dr. Eduardo Jus, e ao Sr. Diretor Regional, eu agradeço imenso por toda a confiança, por todo o apoio e por todo o patrocínio. Ao Núcleo de Multimédia da Secretaria Regional de Educação, cujo saber técnico e profissionalismo nunca desiludem. À chefia de Divisão de Informação e Projetos Turísticos da Direção Regional de Turismo, pela amabilidade da cedência de material promocional. A toda a equipa do Centro de Estudos de História do Atlântico, Alberto Vieira, a minha excelente equipa, que me acompanha diariamente com total entrega, profissionalismo e denodo na concretização da missão deste Centro de Estudos. Aos colegas da Direção Regional do Arquivo e Biblioteca da Madeira, que com disponibilidade e competência, mais concretamente colaboraram na organização e na logística deste encontro científico. E, finalmente, agradeço profundamente a todos os palestrantes convidados que, com entusiasmo e magnanimidade, com elevada qualidade científica e valorosa noção de serviço público, aceitaram o repto de participar, com conferência ou comunicação, neste Congresso Internacional de Modernidade e Globalização no Mundo Atlântico. Os palestrantes, na verdade, sem dúvida que aqui trazem contributos científicos que ficarão, com certeza, para a posteridade como alicerces sólidos na eterna construção do edifício do conhecimento. Neste caso, conhecimento sobre a globalização, sobre o Atlântico, sobre as ilhas atlânticas. E assim o fazendo, muito honram a Direção Regional do Arquivo e Biblioteca da Madeira e o Centro de Estudos de História do Atlântico, Alberto Vieira, e, consequentemente, a Madeira e a sua autonomia. Bem-ajam e muito obrigado pela vossa atenção.